Oi, pessoal! Aqui quem fala é a Suami, da Menina de UX. Hoje eu tô aqui com a Karina e a gente vai bater um papo super legal sobre meu primeiro job em UX. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco, Karina. Claro, vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Bem, me chamo Karina, eu tenho 36 anos, né? Vamos falar a idade. Tenho 36 anos e atuo como UX há 9 anos, né? Hoje eu trabalho no cenário mais voltado para banking, né? Para a parte de banco, só que já atuei em diversos cenários, né? Então já fiz parte de outros bancos, de parte de telefonia, de e-commerce, então eu tenho um portfólio meio variado. Uau, que legal! Então, trazendo um pouco do início da sua carreira, eu gostaria de te perguntar como que foi a sua entrada em UX? Você saiu da faculdade, já sabia o que queria, que seria em UX, ou você iniciou em outra área? Será que você pode contar um pouco pra gente? Claro. Eu sou formada, na verdade, em jogos digitais, né? Eu me formei nessa área, eu tinha um viés muito para a área de 3D, né? Na época da faculdade, eu trabalhava em uma empresa, né, num ramo de parte digital, né, de jornais, revistas, esse meio. E aí, né, eu trabalhava no período noturno e teve uma oportunidade para ir para o período matutino, né, período da manhã. E nessa época, eu acabei conhecendo sobre o X, né, porque eu não sabia, né, na minha cabeça sempre vinha aquela coisa de, nossa, quem é que faz, né? Como é que funciona? E aí tinha duas pessoas que trabalhavam nessa área lá e eles foram me ensinando. Então, eles começaram a me mostrar como é que era, eles começaram a me dar todo um viés de como é que, né, como é que eles faziam as telas, como é que funcionava toda a parte de estudos, e eu me interessei, né? Então, e aí eu comecei, entre aspas, estagiar com eles, né, na época. Eu começava a sentar com eles, então eles me ensinavam vários cenários, né? Eu comecei, né, ter essa atuação. E às vezes a gente até fazia alguns exercícios de tipo, vamos fazer um Crazy Eights aqui, né, para a gente discutir ideias e tudo. Então eu fui começando a aprender sobre a área, assim, né? E aí eu falei, não, gente, isso é o que eu quero, né? Então, aí eu me descobri, eu falei, não, gente, olha que delícia, né? É isso que eu quero. Então foi assim que eu conheci e startei, assim, digamos assim, o meu conhecimento. Que legal, parece uma história de amor. É, mas eu tava dando uma olhada, né, no seu LinkedIn e eu percebi que você também teve experiência anterior ao design como auxiliar, né, como secretária. Então, como que foi a sua decisão de estudar sobre design e se aprofundar mais nisso? Tá. Então, quando eu ainda era jovem, quando eu ainda era jovem, eu tive algumas ideias assim do que eu queria fazer, né? Então, assim, por exemplo, no começo eu pensei muito, quero fazer advocacia porque eu acho bonito, né? Só que aí eu olhava os livros assim, eu falava, ai, gente, é muita coisa. Não gosto. Apesar de gostar muito de ler, né? Eu tenho bastante livro de UX, eu tenho bastante livro, assim, mas eu falava, não, gente, direito não é algo que eu queria. Aí eu pensei também, né, em psicologia. Aí eu falei, não vai ser um ramo que, né, até porque eu sempre gostei mais da psicanálise, né? E aí depois eu falei, não, vou seguir na veterinária, né? Porque a gente sabe que quando a gente é jovem, a gente pensa 500 mil coisas. Só que eu não consigo, eu sou muito sensível para animais. Então, assim, eu levo a minha cachorrinha para tomar vacina, eu que choro, né? Então, eu falei, não, gente, eu não ia conseguir, né? E aí, eu sempre tive uma paixão muito grande por coisas de cores, de formas, essas coisas. Então, teve uma A época, parte mais assim, artística, é, né? eu sempre gostei muito de pintar, assim, lápis de cor, pintura digital.
Então, assim, teve até uma época que o meu irmão, né? Meu irmão é desenvolvedor, mas teve até uma época que meu irmão pegava dependendo da idade de quem estiver assistindo, a pessoa não vai entender. Mas antigamente existiam nos bairros uma revistinha que ele tinha várias propagandas, sabe? Tipo, ah, é, vários logos assim dos locais. Então, tipo, perfumaria com endereço e o logo, e aquilo era feito em CorelDRAW na época. E aí eu comecei a fazer aquilo ali com ele e tudo, eu achava muito legal. E aí eu sempre fui apaixonada por jogos, né? Então eu decidi que eu queria estudar jogos. Só que eu sempre fui mais para a parte artística. Então, eu sempre gostei mais da parte de pintura, de escultura 3D, de escultura digital, dessa parte mais visual, né? Então, foi quando eu falei, não, realmente eu gosto de design. Mas eu não fui para a parte, tipo, design gráfico. Assim, eu não cheguei a falar, não, vou fazer faculdade de design gráfico, alguma coisa assim. Eu sempre quis mais ir para os jogos, né? E só que infelizmente o mercado também de jogos aqui no Brasil na época também não era tão grande, não tinha uma abrangência tão grande, né? Então era mais complicado. E aí, né, quando eu ainda estava na faculdade, terminando, foi quando eu conheci o UX e eu falei, não, gente, é isso que eu quero. Estou aí há 9 anos. O primeiro foi como CLT mesmo, tá? O primeiro foi como CLT. E aí veio logo após essa minha introdução nessa empresa que eu trabalhava, né? Então, quando eu estava nessa empresa, né, que eu fui introduzida, tal, no mundo, eu comecei a procurar realmente para a área, né? E aí eu fui atrás de algumas vagas, e tudo, e aí eu entrei como júnior já numa empresa como CLT. Te contar um pouquinho de como é essa experiência como júnior, porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem uma briga enorme com essa questão de CLT vezes PJ e a experiência também é muito diferente em cada uma delas. Sim, claro. Eu falo que assim, a maior experiência, na verdade, eu vou até dar um passo antes, tá? Uma das coisas assim que quando eu resolvi, né, procurar emprego na área e tudo, uma das coisas assim que mais me bateu, digamos assim, um desespero, foi quando falaram assim, monta um case, né? E a gente fica assim, cara, como assim? Sabe? Tipo, socorro, né? Só que aí na época eles tinham dado um tema, né? Então eu tinha que fazer uma landing page do e-commerce da Fender, né? Uma marca de guitarras e instrumentos musicais. Então, e aí eu ficava assim, gente, né? Socorro. E assim, a gente, quando a gente olha assim um e-commerce, alguma coisa do tipo, a gente sempre para e pensa, cara, o que que eu posso, né? Ainda mais como júnior, né? Como é que eu posso melhorar isso daqui, né? Mostrar que, tipo assim, eu não dei um copia e cola no e-commerce da Fender, né? Como é que eu posso mostrar que, né, eu consigo evoluir isso daqui e melhorar. Então, já começa por aí que bate o desespero, né? E aí, né, bate aquela coisa de, meu Deus, não vai dar certo, não vou conseguir. Nossa senhora, tá parecido. E aí pega um monte de gente, assim, olhando em outros e-commerces e você fala, gente, é tudo parecido, é tudo igual. E aí bate aquela coisa assim, você fala, meu, lascou, né? Lascou, ferrou-se e é isso. E aí eu falei, não, eu vou fazer e seja o que Deus quiser, né? Seja o que tiver que ser e beleza. E aí eu fui, fiz todo um modelo, fiz muito do que eu acreditava, do que eu gostava visualmente, tipo assim, o que me atrairia a comprar uma guitarra, um instrumento musical assim, logo eu que não toco. Eu tenho um violão ali atrás, mas é meramente ilustrativo.
Então, assim, e aí eu fiz, né, esse portfólio eu acabei passando, né? E assim, eu gosto, né, aí até linkando um pouco com o que você comentou, né, da briga entre CLT e PJ, eu particularmente eu gosto mais do CLT, né? Eu acho que hoje muitas empresas elas têm uma flexibilidade um pouco maior, então assim, você tem o seu horário a cumprir, porém tem alguns momentos que você tem uma flexibilidade, tipo assim, você tem que ir presencial algum dia, você pode acabar indo um pouquinho mais tarde, ou, né, ou saindo um pouco mais cedo, você tem algum compromisso, você consegue ter essa flexibilidade, né? Claro que assim, o PJ também, só que às vezes o depara, né, do que você gasta por fora como PJ, né, você acabaria ganhando um pouco mais, tipo, né, tendo mais benefícios e no final do mês tendo um rendimento maior sendo CLT, né? E até porque a gente conta, né, os fundos de garantia, essas coisas, então a gente acaba contando um pouco. Mas assim, o meu primeiro emprego, assim, foi muito bacana. Eu confesso que, assim, realmente dá aquele frio na barriga, porque você começa, e aí você começa a vivenciar esse mundo, né? Então, você começa a ter aquelas reuniões de planejamento, você começa a conversar com os stakeholders, né? Começar a conhecer, né? Como é que é a rotina, e mesmo que tenha ali, né, geralmente um sênior acompanhando, né? O pessoal que tem uma jornada, né, há mais tempo, geralmente é muito assim, você fala, gente, calma aí, será que, né, vai dar certo? Será que eu vou conseguir levar, né, essas coisas? Então, bate um pouco disso, né? Sim, exatamente. E aí você fala assim, gente, será que eu vou conseguir dar conta, né? Será que vai ser tudo bem? Como é que vai ser? Então, você acaba tendo um receio, né? Você fala assim, gente, calma, será que eu vou conseguir mais pra frente convencer sobre a minha ideia, sabe? Acho que bate um pouco disso. Eu já vou puxar um gancho para a próxima pergunta, que é qual foi o seu maior desafio no seu primeiro job? Meu maior desafio, olha, o meu maior desafio foi quando, né, no primeiro emprego, né, que você fala. Eu acho que o maior desafio quando eu entrei foi quando me colocaram em um projeto, né, específico, que era até de telefonia, e falaram assim, olha, você que vai cuidar, tá? Temos aqui um sênior, porém, essa pessoa, né, ela vai ser mais pontual. Então, assim, você que vai desenhar, você que vai trazer as ideias, as discussões, você vai fazer o levantamento, e aí você para e pensa, caraca, lascou, né? Porque, tipo, eu ainda sou júnior, né? Aí, tipo, bate aquela coisa. E aí, assim, e aí você realmente você tem que, né, ir atrás e falar, não, beleza. Vamos lá, vamos dar a cara a tapa. Então, vamos entender, vamos conversar, vamos discutir, vamos realmente fazer isso, sabe? Acontecer. E assim, eu acho que essa é o maior, assim, o maior desafio que eu tive, assim, de realmente falar, não, eu vou realmente mostrar ao que eu vim, né? E assim, ter essas conversas, defender as minhas ideias, porque infelizmente às vezes o pessoal visualiza muito o júnior como uma pessoa que ela só está aprendendo ou tipo, ela não sabe muito do que ela está fazendo, né? E não é isso necessariamente, porque às vezes a pessoa ela já estudou bastante e ela está entrando na área naquele momento, ela está fazendo uma transição de carreira, independente, né? Então, assim, às vezes o pessoal tem muito essa visão. Ah, é júnior, não vai saber defender o que eu quero no meu produto, né? Então a pessoa vai trazer uma ideia e não vai trazer todo um viés do porquê que ela está trazendo daquela forma. Então, eu acho que é muito disso, né? Esse é o maior desafio que eu vejo hoje. Até pessoas que eu conheço que estão tentando migrar na área,
até também algumas pessoas que eu conheci, né, na parte da mentoria do Meninas de UX também, quando eu apliquei. Então, vem muito esse receio, né, de tipo assim, será que eu vou conseguir, né, mostrar, assim, validar a minha ideia? Conseguir fazer isso, né? Rodar exatamente. Eu acho que isso é um dos maiores desafios. Essa insegurança, acho que isso se chama insegurança, de estar pegando o primeiro desafio e tudo mais, passar por essa experiência. É, você então passou por isso sozinha, você não teve mentor ou algum sênior te auxiliando? Então, eu tinha um sênior, só que ele também cuidava de outros projetos. Então, assim, eu acho que era uma parte de uma insegurança da minha parte e uma segurança que o sênior colocava em mim, né? Então, teve esses dois meios, assim, teve esses dois pontos, assim, né? E assim, quando eu precisava de alguma validação, eu precisava, tipo, eu acho que eu tomei em dúvida em qual caminho seguir e tudo, eu levantava a mão e eu falava, então, ó, precisa, hein? Mas assim, foi muito tranquilo, pelo menos para mim, né? Eu sei que muitas vezes não é, mas foi muito tranquilo, pelo menos para mim, assim, tentar encarar, assim, falar, não, é realmente o que eu gosto vamos para cima, mas eu vejo isso muito também em qualquer cenário, né, de hoje, né, no nosso mercado de trabalho, não só na nossa área, mas em qualquer uma, né, que você tem que fazer, gente, tipo, não adianta a gente só sentar e esperar que o negócio fique pronto, que aí não vai ficar. Mas, assim, mas tive sim, eu tinha um apoio, né, porém, não era, digamos assim, ninguém pegou na minha mão e falou, vamos andar. Era tipo, faz aí, teve dúvida, qualquer coisa, levanta a mão, sabe? Então foi nesse formato. Nessa, nesse seu primeiro desafio, é, você teve também contato, não contato, mas você precisou colaborar com outros times de devs, de PMs? Como que foi essa comunicação com eles? Como que você, como que foi essa experiência? Tá. Eu tive sim que participar, tive bastante contato com os devs, assim. Na época, eu até aprendi bastante sobre o handoff, né, dos devs, então como a gente deveria passar. Eu aprendi também bastante em fazer as animações no InVision na época, né? Então, e na época até eu usava Sketch, o Figma não era tão famoso, eu não lembro nem do Figma na época, a gente usava O Sketch. Figma estava nascendo ainda. Eu usava Sketch, então era assim, era bem diferente, né? Então, para fazer aquelas transições, aí precisava do InVision, e aí não era tão intuitivo, né? Assim, para mim na época, como júnior, não era tão intuitivo, mas assim, eu tinha bastante contato com PM, bastante mesmo. É, eu tive até, em alguns momentos, que aplicar ali teste de usabilidade, então eu tive que aprender, assim, tipo, meio que na marra, tipo, ó, a gente precisa testar, mas assim, a gente não tem uma equipe que teste, é você que vai testar. Então, monta um roteiro, aí o mentor falava, eu valido, né, o roteiro, mas eu vou estar ali na reunião com você, mas você que vai conduzir e você que vai falar tudo. Então eu falava, Jesus amado, foi tipo assim, alguém gritou Nossa, valendo, alguém gritou valendo e soltaram no parquinho. Foi desse jeito. Então eu meio que aprendi, né? Eu falo que eu aprendi meio que na marra, né? Alguns processos. Então, assim, que nem quando eu comecei, né? Quando eu estava dando os meus primeiros passos ali, que eu falei que eu conheci a área de UX, eu não sabia que era uma área tão abrangente assim. Então, eu não conhecia que tinha um especialista de content ali de writing, que tinha uma pessoa de pesquisa, eu não sabia disso, né? Para mim, tipo, era mais assim, entendo a parte de acessibilidade, a parte de UI e tudo, mas essa parte é como se fosse um mundo paralelo, né? Então, quando eu comecei mesmo como júnior, que eu tive que atuar com isso, eu falei, gente, olha,
né? E eu sempre gostei bastante de conversar, assim, de falar, então foi mais tranquilo. Mas as primeiras entrevistas, nossa, bati um medo, assim, bati um medo. Eu falava, gente do céu, socorro. Eu vou falar tudo errado, eu vou sair gaguejando, eu vou falar, gente, Nossa Senhora. E aí também eu tive que, em algum momento, fazer a parte do conteúdo do que eu estava desenhando, né? Então, era, era uma parte mais, tipo, tanto web quanto aplicativo, né? E aí tinha um momento que eu tinha que fazer o conteúdo, então eu tinha que consumir um manual de tom de voz, eu tinha que entender sobre isso, e aí eu fui, né? Eu lia, entendia, escrevia, e aí depois eu pedia para alguém dar uma revisada só para ver se estava fazendo sentido, era só coisa da minha cabeça, né? Mas foi bem bacana, assim, só que, né, que nem eu comentei. Me jogaram no parquinho e falou, brinca sozinha aí e boa sorte. Qualquer coisa, chama os adultos, entendeu? Já que você foi, né, sozinha lá no parquinho, você consegue lembrar, assim, de algum erro que você passou, alguma gafe ou alguma coisa assim que os superiores precisaram te chamar e conversar sobre? Ou foi tudo tranquilo? Olha, vou ser muito sincera, aí você vai falar, ai, tá me enganando. Mas eu juro, eu não lembro nenhum, assim, de tipo, alguém me chamar, assim, e falar, olha, não era isso, ó, tá errado, ou não entendeu nada. Eu não tive nenhum cenário até hoje assim. Claro que hoje em dia Isso é muito tem, ótimo. claro que hoje em dia, né, a gente fala que tem um ou outro ali que pede um botão piscando com glitter num banner da home, né? A gente fala que não. Mas, assim, de chamar a atenção, de ter alguma coisa assim, não. Assim, não. Eu me lembraria, porque, né? Às vezes a gente lembra dessas coisas. Os erros fazem parte também, né, da jornada. Uhum. Mas que bom, então, que não teve nenhum, foi tudo tranquilo. Uma próxima pergunta que eu queria saber é quais habilidades você acha que foram mais importantes nesse início para você se estabelecer nessa carreira de UX? Olha, eu acho que eu diria uma das habilidades, né? É, aí vai parecer muito clichê, mas assim, entender tanto negócios quanto o nosso público, né? E saber diferenciar, né, o que negócios quer, o que o nosso cliente precisa e o que eu acho certo ou errado, né? Então, eu acho que essa é a maior habilidade desde o começo que eu trago até hoje, né? Então, o que negócios quer? Claro, é uma coisa, né? O que o nosso cliente precisa é outra, e o que eu penso é completamente outro, né? E a gente tem que casar esses três, né? Então, nem sempre tudo que negócios quer vai funcionar para o nosso cliente, nem tudo que o nosso cliente quer a gente vai conseguir trazer, né, na parte ali de negócios, de estrutura, ou, né, ou se realmente faz sentido, né, se não é uma dor muito específica, né, e que realmente é, agrega um valor ao público no geral, né, do que a gente está trabalhando, e também o que eu acho certo, né? Então tem que ter um meio termo para os três casos. Então, eu acho que esse ponto é uma habilidade, assim, que desde sempre eu trago comigo, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas negócios que é uma coisa X, o cliente Y, e você está resistente com alguma coisa Z, né? Eu falo, não, gente, eu tento casar os três, né? Porque nem tudo bate também, né? A gente tem que entender a parte do nosso cliente, a gente tem que entender como um produto e como realmente vai funcionar, né? Então, eu acho que essa é a maior habilidade, a gente ter que trazer todos esses pontos num denominador comum. Perfeita, Karina, perfeito. E outra coisa que eu queria muito te perguntar é se você pudesse voltar no tempo, voltasse, voltasse no tempo lá e te visse
sabe, passando por todas essas experiências e transformações, que conselhos você daria para Karina? Olha, um conselho que eu daria para a Karina lá de trás, com certeza, é sempre para acreditar mais em si mesma e nas suas ideias, sabe? Porque eu falo assim, até num geral do que eu vejo hoje, tem muita gente muito boa na área, né? Então, sendo júnior, sendo pleno, sendo sênior, sendo diversos estilos ali de nomes, né, que dão todos os dias, né, para nossa área. Então, assim, tem muita gente boa, né? E tem muita gente que está crescendo, que às vezes, por exemplo, né, o pessoal fala bastante de inteligência artificial hoje. Alguém fala assim, ah, você já viu a parte de IA do Figma? Hoje eu mesmo parei e falei, não, gente, eu não vi ainda, né? Porque eu não consegui ver ainda, né? E assim, então não existe uma comparação, né? De tipo, é, quem tá correndo, não é uma corrida, né? Eu acho que cada um segue o seu ritmo e também cada um segue o seu ritmo dentro do trabalho também, na vida, nos estudos, então cada um tem um foco de estudos assim dentro da área. E assim, então eu acho que uma coisa que eu falaria para mim mesma lá de trás é tipo, confiar mais, né, no meu trabalho, colocar mais confiança no que for fazer, sabe? Então, mesmo que tenham me soltado no parquinho lá atrás, né, e falaram, brinca aí, qualquer coisa você chama os adultos, mas eu acho que naquele ponto, se eu acreditasse também um pouco mais, né, em tudo que eu poderia prover, talvez eu tivesse até uma mentalidade um pouco maior, digamos assim, né? Não que eu não tenha, mas eu acho que teria agregado um pouco mais na pessoa de 9 anos atrás, né? Porque, querendo ou não, quando a gente começa na área, rola essa comparação, pô, tem muita gente no mercado já, ou tipo, nossa, como é que eu vou inovar alguma coisa se já tem tantos segmentos, né, da mesma forma, que nem, né, quando eu fiz o meu primeiro case, né, que era para entrevista para o meu primeiro emprego na área, né, que me mandaram, tipo, faz um case da Fender. Então, assim, é que aquele momento eu falei, não, gente, é uma coisa que eu quero, eu tenho que acreditar, mas eu fico imaginando, né, se eu não tivesse naquele momento acreditado que eu conseguiria, né? Porque tem tanta coisa no mercado já parecida que às vezes o inovar parece meio complicado, né? Então, para minha pessoa lá de trás, eu falaria: acredite mais e brinca no parquinho e se deixar, monte outro parquinho. E se tiver areia, faça um castelo. Sem coisa mesmo, mas faz um castelo, vai com a mão. Nossa, perfeito. Ótimo conselho. É, e o que você acha que as empresas hoje em dia deveriam oferecer ou não para os júniors para terem um bom começo em UX? Uhum, tá. Eu acho que assim, eu acho que o primeiro, assim, né? Eu acho que vale muito a pena dar um suporte ali quando tem as outras áreas, né? Então, por exemplo, né? Você tem uma empresa e tem uma área de research ali, de pesquisa. De pegar esse júnior e falar, ó, vai conhecer um pouquinho sobre pesquisa, senta lá com o pessoal, aprende, monta alguma coisa, né, de pesquisa, vamos montar? Monta como é que você faria uma pesquisa, monta como é que você faria um roteiro, como é que você entrevistaria, sabe? Estimular esse aprendizado, né? Porque muitas vezes você entra, né, como foi o meu caso, focado em alguma coisa. Então, por exemplo, eu só conheço o AI e eu vou me manter aqui. Só que aí você não tem uma bagagem, ali, um conhecimento em UX, ou você não tem uma bagagem, um conhecimento em pesquisa ou content. E aí tem muitas empresas hoje em dia que quando você entra, você faz tudo, né? Então, assim,
o que eu acho que hoje deveria muito ter, né? Ter exatamente essa porta, né? De falar assim, olha, a gente tem esse júnior aqui, ele vai passar, tipo, 2 horas por semana com o pessoal de pesquisa, vai aprender sobre pesquisa. Ou, a pessoa, ela não tem uma skill muito, tipo, muito. Ai, gente, fugi a palavra. Ela não tem uma skill muito aprimorada, por exemplo, de UI. Vamos ali, senta com o design system um pouquinho, aprende um pouco como é que faz, né? Acessibilidade, por exemplo, muita gente ainda não sabe trabalhar com acessibilidade. Pô, vamos conversar ali com o núcleo de acessibilidade. Então, assim, realmente ter essa porta de conhecimento dentro, né? Se a gente tem equipe e tem um capacity ali, né, para conseguir ensinar, por que não? Né? Isso não agrega só no trabalho da pessoa ali, mas agrega também para a vida dela, né? Eu acho que a nossa área, ela não é uma área que você aprende e faz ali, é uma área que ela vai evoluindo. Ela vai evoluindo, evoluindo, até porque é aquilo que eu estava comentando. A gente já tem muitos benches no mercado sobre diferentes tipos de produtos, né? Então, a gente tem diversos tipos de e-commerce, de bancos, de lojas, assim, né? De algum produto específico, né? Então, acaba meio que a gente fala, gente, vamos travar numa evolução, né? Então, como é que a gente pode aprimorar, né? Como é que um júnior pode ir atrás, assim, de um desk research, né? Ali, procurar os benches, conversar com o cliente e falar, olha, o que que você acha desse produto? O que que você acha que poderia melhorar? Então, realmente trazer esse viés do nosso mundo, né, de UX, assim, no geral. Eu acho que quando a gente tem essas portas, eu acho que vale muito a pena. Uau, incrível. E nessa sua fala, eu fiquei pensando também na questão do trabalho PJ, que muitas pessoas sentem dificuldade de entrar como CLT, né? Então, uma forma de também adquirir toda essa experiência é também oferecendo seus serviços como PJ. E quando você falou sobre. Ai, meu Deus, corta. Tá tudo. Eu vou cortar isso na gravação, não se preocupe. Quando você falou sobre os serviços, que muitas vezes o júnior entra para fazer uma coisa, mas na verdade ele tem que fazer várias coisas, num trabalho que é PJ é algo super comum, né? Porque a pessoa tá ali e ela tem que entregar aquele resultado e ela tem que se virar nos 30. E muitas vezes por um valor que é desvalorizado, né? Sim, Do, pela primeira experiência. Para ganhar experiência, no caso, né? Muitas pessoas acham que vale a pena só para colocar esse adendo. é, não, Mas, mas tem isso mesmo, né? Eu, assim, eu vejo muito isso, né? Que, tipo, às vezes até o pessoal acaba é, também, né, aceitando também o PJ e tudo até por conta de, tipo, ter uma flexibilidade maior, então eu posso pegar alguns freelas por fora e tudo. Às vezes a pessoa até tá mais tranquila, assim, né? Questão de financeiro, ou ela realmente prefere, né, o PJ. Só que também tem aquela coisa, né? Tem PJ que cobra horário. Então, né? Então exato. tem esse termo também. E sem falar que a pessoa ela fica muito próxima dos stakeholders, né? Então, a todo momento, se não houver um contrato assim muito bem feito, a pessoa pode, tipo, desculpa a expressão, mas acabar montando, né, em cima daquele profissional, que é muito explorado, muito abusivo, eu acho, assim, na minha opinião. Sim. Mas, enfim, vamos para uma pergunta que é a última pergunta para encerrar nosso bate-papo. Que conselho que você daria para alguém que está buscando o primeiro emprego de UX hoje? Levando em consideração a revolução das IAs. Olha, eu acho que assim, até sobre a IA, eu amo IA, né? Então,
Assim, eu gosto muito dessa área, assim, eu gosto bastante de tudo que estão criando, não só de IA, assim, né, o que a gente usa hoje, né, mas também eu gosto muito de robótica, eu adoro essas coisas. Mas assim, um conselho é que utilizem a IA, né, para um bem maior, né? Então, às vezes você não consegue se expressar tão bem em alguma coisa e você fala, deixa eu perguntar aqui, né, para IA ali, né, como é que ela melhoraria. E não é só também pegar, colocar lá e mandar fazer, né? Eu acho que você tem que fazer um depara, né, do que você colocou e do que ela ajustou. Eu acho que esse é o primeiro treino que a gente pode ter mental, né? Então, às vezes você fala assim, eu vou, não sei, eu vou escrever o meu currículo, digamos assim. Vou falar sobre mim para eu colocar no LinkedIn. Aí você escreve e você fala, nossa, mas não tá tão bom, né? Vou colocar na IA. Aí você coloca e fica maravilhoso. Só que assim, não é só colocar, você tem que entender o que que ela ajustou, o que que ficou bom para você, né? Para você, tipo, saber como você pode melhorar. Não só aquele texto, como outros também, né? Como uma sugestão. Então, ele serve meio que para você aprender. Eu acho que assim, a IA veio para facilitar, né, bastante, mas ela veio como um complemento, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ela se interessa bastante por content, né? Eu acho que ela pode utilizar para melhorar alguns textos, né? A gente tem algumas ferramentas. Para pesquisa, pode te dar ideia de roteiro ou do melhor método. Então, assim, eu acho que isso é um adendo na nossa profissão, né? Como UX, como, né, sendo o cenário mais abrangente. Eu acho que assim, eu acho que primeiro emprego, eu acho que o pessoal não pode ter medo de encarar, né? Realmente, assim, é difícil, é complicado, falar, não, vou encarar, vou meter as caras e vou atrás disso. Só que se você gosta mesmo, acho que não só na nossa área, mas em todas, se você gosta mesmo, você vai estudando, você vai se aprimorando e você vai atrás, né? E a gente fala muito da área, por exemplo, de case, né? Eu atuo em banco há praticamente 2 anos. É um caso muito difícil, para não falar impossível, a gente conseguir fazer um case, porque a gente não pode fazer um case, né? A gente não pode apresentar as coisas vinculadas, mesmo que a gente coloque em cinza, né? A gente não pode, porque fica igual. Mas o que que a gente usa muito, por exemplo, é a parte mesmo do discurso, né? Então, como foi feito, quais foram os processos. Então, assim, se você tem tudo isso muito bem, né, na sua cabeça, de tipo assim, quais foram os processos desde o começo, quais foram os métodos que eu usei, como é que eu levei tudo isso daqui até o ponto final, né, um end-to-end, você consegue muito mais do que escrever só em telas a sua ideia, porque basicamente o X, a gente usa a nossa ideia descrita em telas, né? Então, eu acho que assim, o pessoal que vai procurar primeiro emprego, é o que quer ir para a área, é realmente ter essa certeza, né, do primeiro, né, essa certeza do que a pessoa, tipo, né, ela quer apresentar, de quem ela quer, né, se apresentar para os outros, né, então, tipo, eu sou a Karina, eu faço isso, pensei neste case aqui, e por conta disso, essa é a dor, e esse é o fluxo, eu usei esses métodos, então, assim, apresentar realmente, né, e defender aquela ideia do porquê que você fez. Então, eu acho que, né, eu aprendi até muito isso por conta de não conseguir tanto montar case, né, porque a maior parte é no speech, né, no discurso ali. Então, é muito disso que eu acho que o pessoal pode levar, assim, né, que um conselho que eu dou é realmente acreditar, né, entender sobre os processos, né, todos os processos, assim, que você levou, assim, ou você vai levar em um determinado produto, saber defender a sua ideia, independente se você é estagiário, júnior,
pleno, sênior, o Red, qualquer um. Eu acho que a gente tem o mesmo processo, né? E quanto mais a gente sente confiança naquilo que a gente está falando, mais a gente consegue conquistar também, né? Então, até me perguntam às vezes, né? É, o que que você mais se orgulha de fazer, né? Assim, quando você, depois de um processo, ai, gente, o que eu mais me orgulho de fazer é convencer os stakeholders que a minha ideia tá certa. Então, tipo, eu vou lá, assim, né? Eu defendo, eu falo, não, por causa sim, né? Então, eu vou lá com o discurso, com os métodos, com o viés, com todo o meu conhecimento e coloco, né? E mesmo que você seja júnior, você defender realmente aquela ideia é o que conta, né? Você mostrar o do porquê. É tipo defender TCC na faculdade. Você fala assim, ai, gente, não, olha, tá incrível esse TCC, eu fiz isso, estudei, aprimorei, defendi com todo o meu, né, todo o meu sangue. E eles falam, não, bonito. Falou mais bonito que a gente leu, porque ninguém leu, entendeu? Então, eu acho que é muito dessa ideia como dica, realmente acreditar e assim, ir atrás mesmo. Eu queria saber uma coisa. Se você já conhece isso aqui, cadê? Deixa eu compartilhar aqui. Tá compartilhando a tela? Ainda está preto. Não, tá Ah, não. sim, Já? Então, conheço, eu conheço. queria te apresentar o site da menina de UX. Aqui tem a lojinha que foi recém-inaugurada, então se você tiver interesse, depois olha com carinho. E também você ouvinte, que tal 10 de 10. Tem várias coisas legais. Tem bags, tem camisas, xícarazinhas, canecas. Xícara, gente, xícara. Quem fala xícara hoje em dia? Chique. Caneca. Eu falei xícara. Então passem lá e não deixem também de seguir a menina de UX. Compartilhar aqui. Tá aparecendo no Instagram? Ainda não. Agora tá, né? Ele tá mostrando a Agora tá? lojinha. Ainda tá mostrando a loja. Acho que não vai mostrar. Mas aqui no site da menina de UX, todos vocês vão ter acesso a várias coisas. A cursos, a mentorias também. Acho que tem aqui a página de mentorias. Também tem cupons de descontos. E para as empresas, se quiserem ser parceiras, só entre em contato. E todas as redes sociais da menina de UX, tá? Esse era um recado que eu queria falar antes de terminar a live. Live não, né, gente? Agora eu já quero uma O xícara, podcast. porque eu sou viciada em xícaras, entendeu? Vulgo caneca. Tá vendo? Tá vendo o que a gente fala? Exatamente. Você foi na convicção que era a xícara e tá tudo bem. Você vendeu Entendeu? e agora eu quero uma xícara barra caneca. Obrigada, viu? Então, ó, já garanti a minha camiseta, a minha Ai, xicarazinha, caneca. eu também quero. Ai, eu vou Então, ter que ela já garantir a está a minha. caminho. Farei isso Então, é isso. quando terminar nosso papo aqui, farei isso, porque sou viciada em camisetas e xícaras, canecas. Tá vendo? Isso é que eu falo, tá vendo? A Nossa, eu acho convicção. assim que. É. Eu acho assim que não tem nada melhor do que camiseta de evento e de empresas assim que você ama e admira muito, sério. Sim, Claro eu que a amo menina também. de UX não é uma empresa, né? Uma comunidade de mulheres voltada para, né, a área de UX. Então, olha só, mais motivo ainda, né, para adquirir, fazer parte. Eu amo. Ai, eu também. Bom, Eu falo que teve um evento de IA que eu fui, que eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Porque além de ganhar um sério. monte de mimos, eu encontrei o livro de UX Research, né, com sotaque brasileiro. Eu encontrei físico. E eu descobri que a moça que trabalha comigo é uma das escritoras. Eu não sabia. Que vergonha! A Cecília é uma das researchers que trabalha comigo. E neste dia
tinha um simulador de Fórmula 1 e eu fiquei em primeiro lugar. Eu ganhei até Uau, uma que strap incrível! da Red Bull e todo mundo ia lá e via que mulher em primeiro lugar ficava bravo. Os homens iam lá e tentavam me tirar na força e eu não saí, eu ganhei. E ninguém conseguiu. Não, eu fui no evento e por acaso o evento eu ganhei o ingresso no sorteio da Meninas de UX, quando eu era mentora. Uau, olha só. É, E por falar nisso, há quanto tempo você tá aqui na comunidade? eu acho que faz um ano já. Eu fui mentora Caramba, por que 2 rodadas incrível. e aí depois por conta do trabalho, né, eu não consegui. Mas nossa, foi maravilhoso, gente, maravilhoso. Mas a sua mentoria ainda tá de pé? Você ainda faz mentoria com as meninas? Não, com as meninas não. Eu quero até voltar, né, fazer também, agora que tá dando um espacinho maior um pouco na agenda, né? Mas assim, às vezes eu aplico mentorias, mas é mais por conta mesmo e também sem custo nenhum. Já mentorei até pessoas que não querem migrar para a área, que elas são de outra área. E elas queriam mentoria, e isso foi bem bacana, porque eu vi muita gente evoluindo, assim, de tipo, eu queria trocar minha vida completamente. Eu, não, vai lá, faz. E mudou e tá mó feliz hoje. Eu fico mó feliz quando eu vejo. Uau, Então, nossa, muito incrível. muito bom. E olha só, já fica aí então o chamado, né, para quem quiser ser mentorado da Karina, ou mentorada da Karina, já fica aí a Cal, é só seguir. Então, bom, eu queria muito agradecer a sua presença, Karina. Obrigada de verdade por estar aqui comigo e fazer o podcast acontecer. Esse episódio eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu, inclusive, estou tentando entrar na área, então eu já anotei aqui umas dicas. E é isso, eu queria te agradecer. Obrigada de verdade. Não, obrigada a você e as meninas também. Você está migrando, pode me chamar. Se alguém tiver dúvida também, aí pode comentar aí no E te chama vídeo, por onde? LinkedIn, no Instagram, se você quiser LinkedIn. deixar aí as suas redes sociais. No LinkedIn tá como Karina Pereira Souto, Karina com K e Souto Souto. É só me chamar lá. Eu tô com o cabelo mais azul do que Instagram neste momento, tá? Mas tá tudo bem. Pode me adicionar, pode mandar uma mensagem, não tem problema. Tô super aberta aí para ajudar quem quiser. E tamo aí. Espero participar de mais podcasts, gente. Gostei, eu adoro falar, ainda mais de uma coisa que eu amo. Com certeza. Com certeza haverá vários episódios. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada a todo Obrigada. mundo que ouviu. Obrigada, gente. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.